Fala aí pessoal, beleza? Quem falou que trazendo mais um vídeo. Hoje vamos falar da 20ª rodada do Brasileirão, primeira rodada do segundo turno. Mas antes, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, bora lá! E a rodada começou com o jogo entre América Mineiro e Atlético Paranaense na Arena Independência. O América venceu por 2-0, com gols aí do Felipe Azevedo e do Lucas Cal. O América que atropelou, massacrou aí o Atlético Paranaense, poderia ter sido uma goleada, mas acabou fazendo só 2 gols. Foram 27 finalizações ao todo do América contra 7 do Atlético Paranaense. 6 do América na direção do gol, entraram 2, né? O Atlético Paranaense que o técnico Antônio Oliveira pediu demissão após a eliminação no Campeonato Paranaense, que segue rolando. O Atlético foi eliminado na semifinal, não joga a final, foi eliminado por Cascavel. E inclusive o pai do treinador português deu uma declaração falando que ele deveria ter pedido para sair quando o Atlético negociou o Vitinho, um jogador que era peça ali fundamental no esquema do Antônio Oliveira, que é um jovem treinador que vinha fazendo até um bom trabalho, né? Mas resolveu pedir a saída aí após o Atlético estava aí chegando a 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e ainda mais essa eliminação no estadual. E o América aí com mancinismo fez uma grande partida e derrotou o Furacão, vitória importantíssima para o Coelho. O Juventude recebeu o Cuiabá lá no Rio Grande do Sul e o Cuiabá abriu o placar no finzinho do primeiro tempo, com gol contra do zagueiro Juan Quinteiro, que chegou aí por empréstimo do Fortaleza no Juventude, e ele cortou uma bola que estava fácil para o goleiro do Juventude defender. O cara entrou na frente ali, fez o gol contra, abrindo o placar para o Cuiabá. O Castilho até chegou a empatar o jogo para o Juventude, mas no decorrer do jogo o Brito botou o Cuiabá de volta na frente e deu a vitória para o time mato-grossense, né? Só que o Juventude jogou bem melhor, foram 17 finalizações do Juventude contra 3 apenas do Cuiabá, e de 3 o Cuiabá acertou 2, né? Na verdade acertou uma, porque uma foi contra, o primeiro gol foi contra, então de 3 o Cuiabá acertou um gol. A posse de bola também ficou absurdamente com o Juventude. O Cuiabá teve um jogador expulso, mas foi já nos acréscimos do segundo tempo, então não conta para a partida ter sido meio fraca assim, né? Mas como visitante, e o que importa no fim das contas é o resultado, que foi ótimo para o Cuiabá. 2 times ali que brigam pela mesma coisa contra o rebaixamento, que estão surpreendendo até, estando com uma certa distância da zona da desgraça, né? Agora o Bragantino recebeu a Chapecoense em Bragança Paulista e foi um resultado surpreendente, né? A Chapecoense venceu finalmente sua primeira partida nesse campeonato. Saiu perdendo no primeiro tempo. O Arthur abriu o placar de pênalti para o Bragantino. O Arthur que teve até convocado para a seleção brasileira, né, no lugar de jogadores da Premier League que não foram liberados. O Arthur foi um dos chamados pelo Tite. Vem jogando muito bem, abriu o placar para o Bragantino, mas no segundo tempo o Mike empatou o jogo para a Chapecoense. E ainda o Arthur, que fez o gol do Bragantino, foi expulso. E depois o Anselmo Ramon fez o gol da vitória da Chape, primeira vitória da Chape no campeonato. E a Chape jogou bem, cara. Foram 22 finalizações da Chape contra 12 do Bragantino. 6 na direção do gol, entraram 2, né? E o Bragantino deu 5 finalizações na direção do gol, só acertou uma, que foi o pênalti do Arthur. O Bragantino teve mais posse de bola, mas a Chape aí fez um bom jogo.
Eu acho que não vai conseguir se salvar do rebaixamento, mas dá pelo menos para não fazer a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, né? Que é o que vem fazendo até agora. Tomara que não faça. Se conseguir escapar do rebaixamento, eu vou gostar muito, mas eu acho muito difícil. Acho que todo mundo ia gostar de que a Chape não fosse rebaixada, mas é bem difícil a situação, né, cara? São 10 pontos agora em 20 jogos, cara. É muito pouco. Agora temos mais 18 aí pela frente, né? Bem, o Santos empatou em 0x0 com o Bahia na Vila Belmiro. Um jogo equilibrado, morno. Os dois perderam boas chances. Ficou nisso, 0x0. Resultado ruim para os dois, né? O Grêmio recebeu o Ceará na Arena do Grêmio e venceu por 2x0. O Ceará do Thiago Nunes, que era técnico do Grêmio até pouco tempo, né? Foi o último time que ele trabalhou aí. E o Grêmio vive uma situação muito ruim, uma temporada bem ruim, né? Está na zona de rebaixamento desde o início do campeonato. E o Ceará, que até hoje eu não entendo o motivo da demissão do Guto Ferreira, né? E aí veio o Thiago Nunes e agora ele deu uma vitória pro Grêmio, né? Que ele não tinha dado ainda quando era técnico do Grêmio, que treinou lá 7, 8 jogos, não ganhou nenhum. Agora no Ceará ele deu a vitória pro Grêmio aí. O Diego Souza e o Ferreirinha marcaram os gols foram marcados ali aos 43 minutos e aos 45, finzinho ali do primeiro tempo. No segundo tempo não saiu o gol. O Ceará tentou buscar o seu gol, mas não conseguiu, e o Grêmio venceu por 2x0, vitória importantíssima para o Grêmio tentar essa reação. Tem que reagir, né? Senão fica difícil. Não pode deixar para a última hora. Agora o Fortaleza recebeu o Atlético Mineiro no Castelão e o Galo segue líder. Os gols saíram no segundo tempo. O Zaratio abriu o placar para o Galo, uma bela jogada, e o Hulk criando ela, participando dela como sempre. O jogador que mais participou de gols no futebol brasileiro nessa temporada. E o Júnior Alonso fez o segundo gol do Galo. O zagueiro paraguaio fez 2x0 para o Galo. O Fortaleza teve mais finalizações, foram 13 contra 11, a diferença não é muito grande, 4 na direção do gol para cada um. O Galo acertou 2, o Fortaleza nenhuma. O Galo teve 52% de posse de bola contra 48% do Fortaleza. Jogo bem equilibrado, o Fortaleza faz um grande campeonato, mas ali prevaleceu, né, a qualidade técnica individual, até coletiva também, né, do Atlético Mineiro. Lembrando que no primeiro turno o Fortaleza venceu o Galo no Mineirão por esse mesmo placar, né, 2x0, agora se inverteu. Foi o Galo que venceu por 2x0 na casa do Fortaleza, no Castelão. E segue na liderança. Grande confronto entre Palmeiras e Flamengo, mais um, né? Sempre jogos de alto nível entre essas duas equipes. O Palmeiras saiu na frente aos 15 minutos com o gol do Wesley, um golaço. A jogada começa na saída de bola do Everton, saída com as mãos, né? Sem chutão. E o Wesley faz uma linda jogada, golaço dele. Muita habilidade. E aí, cara, teve o lance, né? O juiz foi conferir no VAR. Eu nem sei pra que ele foi conferir no VAR, não tinha nada de irregular no lance. O Arrascaeta se machucou nesse período. E quando voltou o jogo, o Michael já empatou o jogo pro Flamengo. No gol de cabeça, o Michael subiu demais, né? Ele que é baixinho. E subiu lá Cristiano Ronaldo sem chances pro Everton. E aí foram pro intervalo com 1x1 no placar. No segundo tempo, o Pedro, que já tinha tido uma chance de abrir o placar antes até, né, do Palmeiras fazer o seu gol. Pedro, que não marcava há um bom tempo, e fez o gol de cabeça. Cabeçada também indefensável ali para o Everton. Fez 2x1 para o Flamengo. E depois o Michael, já mais para a reta final, fez mais um gol, sacramentando a vitória do Flamengo. Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017, cara. São anos aí, né? Era a freguesia que o Flamengo tinha com o São Paulo, que não ganhava do São Paulo desde 2017. Venceu agora nesse ano, né? Por 5x1, inclusive, no primeiro turno. O Palmeiras segue sem vencer o Flamengo desde 2017. E para eles se encontrarem de novo nessa temporada, só se for na final da Libertadores. Pode acontecer, né? Vamos ver, hein? E aí é jogo grande, como tem sempre sido entre esses dois. Imagina uma final de Libertadores, né? O Palmeiras que jogou melhor, teve mais posse de bola, mais finalizações, mas não foi tão eficiente como foi o Flamengo. E no final do jogo, o Zé Rafael foi expulso, perdeu a cabeça, foi pra cima, deu uma chegada no Arão por trás ali e tomou o cartão vermelho merecido. Palmeiras e Flamengo que podem estar interessados na contratação do Daniel Alves, né, que não joga mais pelo São Paulo, e parece também que o Boca Juniors estaria interessado nele. Se ele for pro Palmeiras vai ser bem bizarro, né?
Embora eu acho que o Palmeiras precisasse mais que o Flamengo, já que até os laterais aí criticados, né? O Isla tá jogando bem, o Mateuzinho jogando muito bem, o Rodinei também. Eu não sei se precisa do Daniel Alves, né? É um salário que não é necessário ser gasto. Mas, né? Quem pode, pode. Daniel Alves é monstro. Quando ele quer jogar, né? Ainda mais esse time do Flamengo ou o próprio Palmeiras, que são timaças, né? Venceu então por 3-1. O Atlético Goianiense recebeu o Corinthians em Goiânia e o jogo empatou em 1-1. O GP, Gabriel Pereira, fez o gol do Corinthians. Corinthians que era para ter tido a estreia do William, só que a Anvisa barrou a estreia do William, dizendo que ele não cumpriu o período de quarentena. E foi muito questionado, inclusive, porque a Anvisa não falou nada quando o Andrés Pereira chegou no Flamengo, também vindo da Inglaterra, assim como o William. E o Andrés Pereira não passou também por essa quarentena e jogou normalmente, já em menos de... Não, sem passar pela quarentena, né? E o William já chegou, foi apresentado, passeou pra caramba aí, agora que ele vai ter que fazer quarentena, meio bizarro, né? Vai entender a Anvisa que resolveu aparecer aí de semana passada pra cá, sendo o destaque dos domingos, envolvendo o Corinthians, né? Na Arena Corinthians e agora mexendo com o Corinthians também, lá no jogo Brasil e Argentina. Bem, o Zé Roberto empatou o jogo no final, evitando a derrota do Atlético Goianiense. Com os reforços, o Corinthians aí vem de 2 empates em jogos que ele era favorito, né? Mas o Corinthians tem sofrido com o Atlético Goianiense, não é de hoje. Bem, o Fluminense enfrentou o São Paulo no Maracanã. O Flu abriu o placar com o Nino aos 5 minutos do segundo tempo. 10 minutos depois, o Reinaldo empatou o jogo para o São Paulo de pênalti. O Nino fez o gol do Fluminense, depois cometeu o pênalti a favor do São Paulo. O Reinaldo bateu e fez. E o Luiz Henrique fez o gol da vitória do Fluminense. São Paulo que estava aí há 14 dias sem jogar, assim como outros times, né? Flamengo, Palmeiras, times que tinham jogadores servindo a seleção brasileira e outras seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. E um deles era o Daniel Alves, acabou que o Daniel Alves nem voltou, né? Primeiro jogo do São Paulo e depois a saída do Daniel Alves. E o Crespo eu acho que balança, né? Nessa semana vamos ter a decisão da Copa do Brasil e eu acho que se o São Paulo for eliminado, o Crespo vai ser demitido. Porque o São Paulo está ali no Brasileirão, né? Bem perto da zona de rebaixamento, primeira posição afora. Bem, o último jogo foi Sport Internacional na Ilha do Retiro. O Inter venceu por 1-0. O gol saiu logo aos 4 minutos do primeiro tempo. O gol do Patrick, lei do ex. Patrick Pantera Negra. Que essa temporada não vem jogando muito bem, mas fez esse gol aí. Quem apostou nele no Cartola, comente. Eu fui aí apostar na lei do ex. Mas o Sport jogou melhor, inclusive teve mais finalizações, teve mais posse de bola. Mas não foi tanta diferença também não. Foi 14 finalizações contra 11 do Inter, 51 contra 49 de posse de bola. Não é uma grande diferença. O Sport tá difícil também. Eu acho que vai ser rebaixado, está na zona de rebaixamento, situação muito complicada. Então, dito isso, vamos à classificação. O Atlético Mineiro é líder com 42 pontos, o Palmeiras em segundo com 35, o Flamengo em terceiro com 34. Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos. O Fortaleza está em quarto com 33, o Bragantino em quinto com 32 e o Corinthians em sexto com 29. O Fluminense está em sétimo com 28, Cuiabá em oitavo com 27, o Internacional em nono com 26, o Atlético Goianiense também tem 26, Atlético Paranaense e Ceará 24, Santos e Juventude 23, Bahia e São Paulo 22. Na zona de rebaixamento tem o América Mineiro com 21, o Grêmio com 19, o Sport com 17 e a Chapecoense com 10. Estamos vendo aí o Cuiabá surpreendendo, né? Hoje ele poderia estar indo para a Libertadores, porque se o campeão da Libertadores for um brasileiro, que a probabilidade é muito grande, né? Já que temos 3 brasileiros na semifinal e os 3 times estão nas 3 primeiras posições, então vai abrir uma vaga a mais. Eu tenho certeza que o brasileiro vai ser campeão. Porque o Barcelona não tem condição, né? Inclusive o Flamengo para mim já está na final. O jogo Atlético e Palmeiras é muito difícil, muito equilibrado. Mas a final é brasileiro. O Flamengo já passou do Barcelona, cara. O Barcelona é muito, muito inferior. E na Sul-Americana também temos times aí brasileiros, né? O Bragantino e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não está no G6, mas o Bragantino está. E na Copa do Brasil, né? Também dá vaga e pode ser um time que está no G6 e aí também aumenta. Temos o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Fortaleza que podem ganhar a Copa do Brasil e aumentar isso aí, mas não sabemos também se eles vão ficar no G6 até o final, tirando o Atlético, Palmeiras e Flamengo que
muito provavelmente vão ficar ali até o final brigando pelo título como estão fazendo, né? Os elencos aí mais fortes do Brasil, os melhores times aí da América do Sul. Não vou comentar sobre Série B nesse vídeo porque a Série B foi uma rodada bem bagunçada, né? Teve jogo, a rodada começou na segunda-feira com o Vasco perdendo para o Avaí de 3-1. Depois disso até o Lisca pediu para sair, né? Pediu para sair naquelas. Eu não acho que ele pediu para sair, eu acho que ele fez um acordo com a diretoria do Vasco e para dizer que ele pediu para sair, né, para o Vasco poder contratar outro técnico, que foi o Fernando Diniz. Já que esse ano a gente tem um limite aí de trocar de técnico apenas 2 vezes, se o Vasco demitisse não ia poder contratar outro. Então o Lisca falou lá que pediu para sair, pediu demissão e o Vasco contratou o Fernando Diniz. Acabei comentando, né? O Vasco perdeu então nessa rodada passada. Na Série B já estamos na 23ª rodada, vai para a 24ª agora. O Botafogo ganhou de 4-0 do Londrina. O Botafogo segue muito bem, está ali brigando pelo título, com o Coritiba, que venceu mais uma também. E o Cruzeiro venceu, ganhou de 1-0. O Luxemburgo segue invicto no Cruzeiro e vai tentar um milagre aí de trazer o Cruzeiro para a Série A, que ainda está distante, mas o caminho está certo, né? Não perder. Tá bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu não sei se vai ter imagens, vídeo dos gols, dos melhores momentos, porque o último vídeo na 19ª rodada, 19ª não, na 18ª, 19ª eu nem fiz porque só teve 5 jogos. Os times que estavam com os jogadores nas seleções não jogaram, então a rodada ficou bem esvaziada. Na 18ª rodada, a Globo resolveu bloquear o vídeo aí, sendo que já tinha um monte de... Nas 2 primeiras eu não fiz, mas da 3ª rodada, ou da 4ª rodada, sei lá, até a 17ª, estão todos os resumos aqui no canal. Resumo da rodada, com lance da Globo, da TNT, do UOL. O UOL não bloqueia, nem a TNT não bloqueou ainda também. Aí apareceu lá que a Globo resolveu bloquear, não sei. Outro dia tinha bloqueado porque eu usei o trecho de uma entrevista, mas nesse último vídeo não tinha entrevista. Então não sei por que resolveram bloquear, né? Será que estou sendo perseguido por não concordar politicamente com vocês? Bem, é isso, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Vai começar a Champions League, vai ter vídeo aí sobre a Champions. Esse vídeo aqui eu vou ver se eu posto ele de madrugada ainda. Meus olhos já estão querendo fechar. Essa semana vai ser mais corrida, hein? Mas tamo aí. Só vamos então, me siga no Instagram. Eu queria saber de vocês se vocês acham que eu devo criar um Instagram pro canal, mas aí é mais uma coisa também para dar conta, mas comente. E também sobre o canal de lives que eu falei outro dia, né? Já que eu não consigo fazer live aqui, se eu devo criar um canal, outro canal aqui no YouTube para fazer live e postar os cortes aqui no nosso canal CLFC, né? E se eu for fazer, já tem um nome. O nome seria CLiveFC. E aproveita o CL, bota o I e o VE, CLiveFC. Diz o que vocês acham. Comenta aí. Tamo junto, então. Até o próximo vídeo sobre a Champions League, início da maior competição de clubes do mundo. Ativa o sininho para não perder.